E a PEC da segurança pode ser votada ainda nesta semana. Um dos pontos que chama a atenção é a redução da maioridade penal. Igor Damasceno é quem vai contar essa história pra gente agora. Fala aí, Igor. Evandro, o relator desta matéria ali na Câmara, deputado Mendonça Filho, disse que não vai retirar do texto o trecho que prevê a discussão da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes considerados graves, como estupro e homicídio, por exemplo. O que acontece é que Mendonça Filho teve uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Wellington César Lima, para discutir possibilidades de mudanças no texto. Essa PEC já deve ser votada nos próximos dias, então os olhos todos do Poder Executivo e também do Poder Legislativo já voltam para esse tema, justamente por causa dessa situação, por causa da polêmica e do tom eleitoreiro que esse texto oferece. E aí, Mendonça Filho disse que não vai voltar atrás da decisão, vai discutir sim redução da maioridade penal para crimes considerados extremamente graves. Agora, essa redução, se por acaso a PEC for aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, e promulgada por Davi Alcolumbre da maneira como está, essa redução ela não seria imediata. O que acontece é que o texto de Mendonça Filho prevê um referendo, ou seja, que a população opine em torno dessa situação lá em 2028, ou seja, ainda há um caminho a percorrer. Ele defende no texto a redução da maioridade penal, mas é preciso ouvir o cidadão brasileiro em torno deste assunto. Então, abriria uma espécie de votação para saber se o brasileiro concorda ou não com a redução da maioridade penal em 2028. E se a maioria concordar com Mendonça Filho, aí sim a redução da maioridade começaria a valer desde então. Ou seja, não é um assunto para ser tratado por agora, mas ele não abre mão de que haja essa inclusão, haja esse debate no texto da PEC da Segurança Pública. Isso despertou críticas de integrantes do governo e também de partidos de esquerda, que defendem que reduzir a maioridade penal não é a solução para trazer mais segurança ao nosso país, para combater a criminalidade. Então virou essa disputa entre narrativas que vai ser levada com certeza ao plenário da votação. Os parlamentares vão... Muito obrigado pelas informações. A gente acabou perdendo um pouquinho do final da comunicação ali do Igor Damasceno, mas eu acho que já dá para a gente debater essa questão relacionada à maioridade penal. Túlio Nassa, é um debate que já dura muito tempo aqui no Brasil, onde não há consenso e com muitos apontando a possibilidade dessa redução, principalmente quando acontecem casos como o daquele estupro coletivo lá no Rio de Janeiro, como a solução. E, obviamente, que isso não vai trazer a resolução para todos os problemas relacionados à segurança pública no país. Mas você acha que cabe na PEC da segurança pública incluir também esse tema que divide a opinião pública? Olha, Evandro, cabe sim. Na política, as coisas são iguais feijão velho, exatamente. Só se cozinha com pressão. Né? Se não houvesse uma pressão toda da sociedade nesse momento em torno da questão da segurança pública, se não houvesse as eleições esse ano presidenciais e nos governos estaduais, não haveria espaço na política para incluir essa pauta. E essa pauta é importante. Por quê? Porque o Brasil é o país da impunidade. Quanto crime organizado não sequestra e não recruta menores de idade para cometer crimes, exatamente a razão da impunidade desses menores de idade. Quantos menores de idade também, mesmo não associados ao crime organizado, não cometem esses crimes e ficam impunes. E essa sensação de impunidade é terrível, tanto para a sociedade quanto para desestimular a prática de novos delitos. Então é um momento, sim, para incluir, ainda que não seja possível votar e fazer a eficácia nesse momento, que faça um plebiscito, mais para frente, mas o momento é agora, antes tarde do que nunca, Evandro. Lembrando, né, que a Argentina acabou de colocar também em discussão a redução da maioridade penal no país vizinho, que já era de 16 para 14 anos. Lucas Merreiro, um dos maiores argumentos que a gente costuma ver por parte de parlamentares, principalmente hoje, que se divide ali entre uma oposição a esse assunto, aqueles que compõem a esquerda brasileira, é o fato de que nós temos que investir mais em educação e menos em presídios. Só que o país também não toma uma iniciativa para resolver o problema com base no viés da cultura e da educação.
Bia, é impressionante como os parlamentares de esquerda sempre têm um motivo para ser contra essas medidas que vão contrárias à impunidade, né? Os parlamentares de esquerda dizem que não adianta construir presídio, não adianta prender as pessoas, não adianta aumentar a pena, não adianta diminuir a maioridade penal. Ora, então parece que está tudo certo, né? O Brasil está indo no caminho certo. Parece até que a gente não tem 35 mil homicídios por ano. Parece até que a gente anda na rua com o celular na mão sem preocupação de ser roubado, de ser assaltado, de ter uma pessoa apontando um revólver na cara de um cidadão simplesmente para pegar um celular, colocando aquela vida em risco. É claro que a gente precisa de medidas muito rígidas para acabar com a impunidade no Brasil, para garantir que esses crimes fiquem cada vez menos comuns até que eles sejam totalmente extirpados. Nesse sentido, a redução da maioridade penal, ela é fundamental. Você bem lembrou, Bia, na Argentina eles tiveram essa discussão, reduziram a maioridade penal de 16 para 14 anos. E eu espero que aqui no Brasil a gente venha com essa discussão também, que a gente vai reduzir agora de 18 para 16, ótimo, que reduza depois para 14, porque, principalmente para crimes hediondos, crimes dolosos contra a vida. Ora, se aquele jovem, né, como colocam muitas vezes, se aquele jovem se colocou numa posição de deliberar sobre a vida ou a morte de um cidadão, então ele pode ser julgado sim como um adulto. E o crime organizado não pode mais ficar confortável em utilizar crianças e adolescentes para cometer lá os crimes, sabendo que eles vão ficar impunes. Isso não pode acontecer. Recentemente, no final do ano passado, melhor dizendo, a gente teve uma pessoa, um jovem de 16 anos, que foi liberado após cometer um ataque, um tiroteio em massa numa escola em Aracruz, no Espírito Santo. Ele matou 4 pessoas, feriu outra dezena de pessoas e foi solto com a ficha limpa. A gente não pode continuar assim, tá? Se, de novo, aquele jovem teve a capacidade de discernir sobre a vida de outra pessoa, sobre a propriedade e a liberdade de outra pessoa, então ele também tem que ser responsabilizado tal qual um adulto.